Você acreditaria se eu dissesse que vi uma imagem sagrada? Chorar? Não uma visão, não um sonho, não uma história inventada para emocionar ninguém, mas algo que eu vi com os meus próprios olhos, bem ali na minha frente. Uma lágrima escorreu do rosto de Nossa Senhora, e naquele exato momento, tudo em minha vida começou a mudar. Eu sei que pode parecer impossível. Eu mesma, que fui criada dentro da fé, que cresci rezando o terço com minha avó, me tornei uma mulher dura, descrente, machucada pelos anos. Já não esperava mais nada do céu, até aquele dia. Uma manhã que começou como tantas outras, com tristeza, com dor, com um silêncio que doía mais do que grito. Mas ali, diante daquela imagem, eu implorei por um sinal. E Nossa Senhora respondeu, não com palavras, mas com lágrimas. E hoje, eu estou aqui para contar tudo o que vivi, porque sei que, assim como eu, tem muita gente aí do outro lado precisando acreditar de novo. Fica comigo até o fim, porque essa história vai tocar sua alma. Eu me chamo Clarice, tenho 58 anos e sou daquelas mulheres que carregam o mundo nas costas, mas ninguém percebe. Sabe aquela vizinha que está sempre com o cabelo preso, roupas simples e um sorriso educado no rosto? Essa era eu. E por trás desse rosto calmo se escondia um cansaço que não tinha nome. Desde jovem, a vida me colocou à prova. Fui mãe aos 18, viúva aos 32, e dali para frente, minha vida virou uma batalha diária para dar conta de tudo. Trabalhei como diarista, lavadeira, cozinheira, tudo o que me pagassem, eu aceitava. Criei 3 filhos praticamente sozinha. Nunca pedi nada para ninguém. Mas chegou um momento em que meu corpo cansou e a alma também. A fé, que antes era meu alicerce, foi ficando distante. Quando era menina, eu ia à missa todo domingo. Adorava as novenas, as procissões. Minha avó me ensinou a rezar o terço todos os dias. Mas depois que perdi meu marido num acidente de moto e precisei enfrentar tanta dor sozinha, meu coração foi se fechando. Não foi revolta, foi exaustão. Eu só não tinha mais forças para acreditar que Deus estava ouvindo. Eu rezava, mas não sentia mais nada. Entrava na igreja, mas meu coração estava vazio. Era como se eu tivesse me desligado, como se tivesse aceitado que, para gente como eu, o céu ficava muito distante. Tudo isso piorou quando minha filha mais nova, a Ana Clara, de apenas 22 anos, começou a passar mal. No início, eram só tonturas, falta de ar, um cansaço estranho. A gente achou que era estresse da faculdade, pressão baixa. Mas um dia, ela desmaiou em casa. Caiu no chão sem dar tempo nem de pedir ajuda. Corremos para o hospital e ali começou o pior capítulo da minha vida. Depois de muitos exames, os médicos descobriram um problema no coração dela, uma condição rara que exigia cirurgia com urgência. O problema, o tempo de espera pelo SUS era longo demais, e a gente não tinha condições de pagar por uma operação particular. Eu assistia minha filha enfraquecer a cada dia, enquanto o sistema dizia que ela teria que esperar. E eu, como mãe, sentia que a morte estava esperando só a hora certa para bater na nossa porta. Eu estava destruída por dentro. Acordava no meio da noite para ver se ela ainda estava respirando. Passava os dias contando os batimentos do coração dela com a mão no peito. Dormia no sofá do quarto dela, com medo de perdê-la, de madrugada. E no meio de tudo isso, eu comecei a conversar com Deus de novo. Mas não era uma oração bonita, dessas que a gente aprende nas igrejas. Era um desabafo, um choro preso na garganta. Eu só dizia, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se a Senhora, Mãe de Jesus, ainda escuta, olha por mim. Me mostra que eu não estou sozinha. Eu não pedia milagre. Só queria sentir que alguém lá em cima ainda se importava com a gente. Foi então que numa quarta-feira de manhã, uma vizinha me falou que ia ter adoração na igreja do bairro, e algo dentro de mim me impulsionou a ir. Nem pensei muito. Peguei minha bolsa, vesti qualquer roupa e fui. A igreja estava vazia quando cheguei. O sol ainda nem tinha aquecido o chão direito. Havia aquele silêncio típico das igrejas, que mistura paz com solidão.
Caminhei até o altar e me ajoelhei. A imagem de Nossa Senhora das Graças estava lá, como sempre esteve. Mas naquele dia, eu a encarei de um jeito diferente. Meus olhos encontraram os dela, e parecia que ela estava me ouvindo, que entendia cada dor que eu estava carregando. Me ajoelhei e desabei. Não chorei com barulho. Foi aquele choro quieto, que escorre em silêncio, mas arde como fogo. Eu falei com ela. Falei como filha. Disse que estava cansada, que estava morrendo de medo, que não sabia mais como salvar minha filha. Disse que estava perdendo a fé. Pedi um sinal. Só um. Disse, se a senhora ainda está aqui, me mostra. Eu não quero milagres. Eu só quero saber se a senhora ainda me vê. E aí? Algo aconteceu. Eu lembro exatamente da sensação que tive naquele instante. Depois que falei com Nossa Senhora, eu abaixei a cabeça, ainda ajoelhada, e fiquei em silêncio. Era como se todo o peso dos últimos meses tivesse vindo de uma vez só sobre os meus ombros. Eu tremia. Não de frio, mas de um nervosismo que nascia do fundo do peito. Era como se eu tivesse sido ouvida, como se minhas palavras tivessem subido direto ao céu e algo, lá em cima, estivesse se mexendo. Foi quando eu levantei os olhos para encarar o rosto dela mais uma vez, e o que vi me fez perder o ar. Bem no cantinho do olho direito da imagem havia uma gota, uma lágrima escorrendo do rosto de Nossa Senhora. Na hora, meu corpo congelou. Pisquei várias vezes, achei que estava confusa, que fosse reflexo da luz ou coisa da minha cabeça. Mas a lágrima estava ali, deslizando bem devagar pela face da imagem. Eu dei um passo à frente, com o coração disparado. Me aproximei tanto que podia sentir o cheiro das flores que ficavam aos pés da santa. E então, eu vi, a lágrima desceu até o queixo da imagem e caiu. Uma gota silenciosa, pura, real. Na hora, meus joelhos amoleceram. Eu apoiei as mãos no banco da frente para não cair. Meu Deus, aquilo era real. Eu não estava imaginando. A imagem estava chorando. Nossa Senhora estava chorando. O mais estranho é que, naquele instante, o tempo pareceu parar. Tudo ficou em silêncio. Nem os passarinhos do lado de fora cantavam. Era como se o mundo tivesse segurado o fôlego para testemunhar aquele momento. E dentro de mim, algo que estava apagado começou a reacender. Eu comecei a chorar de novo, mas agora era um choro diferente. Não de desespero, mas de alívio. Era como se uma presença invisível tivesse me envolvido e dito: eu escutei você. Era impossível explicar com palavras. Eu sentia uma paz, uma certeza, uma fé que eu achei que nunca mais teria. Fiquei ali ajoelhada por mais tempo do que imaginei. Sozinha, só eu e ela. E a imagem chorando. Peguei o terço que estava dentro da minha bolsa, que fazia anos que não usava, e comecei a rezar. Cada Ave Maria parecia sair do fundo da minha alma. Eu já não rezava como antes. Não eram palavras decoradas. Era um diálogo. Era uma entrega. E enquanto eu rezava, outra lágrima escorreu da imagem. Eu não tive dúvidas. Aquilo era para mim. Aquilo era a resposta que eu pedi. E naquele instante, eu prometi. Se minha filha saísse daquela situação com vida, eu contaria essa história para todos que cruzassem meu caminho. Porque não era só uma lágrima. Era um milagre começando. Quando eu saí da igreja, eu não era mais a mesma mulher. A dor ainda existia, o problema ainda estava lá, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu sabia que minha filha não ia morrer. Eu não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de que a mão de Deus já estava agindo. E eu não podia ignorar o que presenciei. Voltei para casa com os olhos inchados, o coração leve e a alma em paz. E foi só o começo. Mal sabia eu que aquele sinal era só o início de uma transformação que ia abalar tudo ao meu redor. Naquela noite, depois de ter visto a imagem de Nossa Senhora chorar bem na minha frente, eu mal consegui dormir. A imagem daquela lágrima escorrendo pelo rosto dela não saía da minha mente. Eu deitava os olhos no teto do meu quarto, tentando entender tudo o que tinha vivido.
E por mais que a razão gritasse que era impossível, que aquilo não podia acontecer, o meu coração dizia outra coisa. Algo dentro de mim estava diferente. Uma paz me envolvia, como se eu tivesse recebido um recado do próprio céu. E acredite, quando o céu fala, você sente. Na manhã seguinte, fui preparar o café como fazia todos os dias. Ana ainda estava dormindo, e eu fiquei só olhando ela respirar. Cada movimento do peito dela era um alívio. Ainda estava fraca, abatida, mas parecia mais serena. Eu fiquei ali parada por uns bons minutos, só observando, até que ela abriu os olhos e disse algo que me arrepiou inteira. Mãe, eu sonhei com Nossa Senhora esta noite. Na hora, meus olhos se encheram d'água. Eu não tinha contado nada para ela ainda. Nada. Mas ela continuou. Ela estava chorando, mas depois ela sorriu. E me tocou aqui, no peito. E colocou a mão bem em cima do coração. Eu mal conseguia falar. Aquilo não podia ser coincidência. Como uma menina que não sabia de nada sonha exatamente com o que eu vi. A presença dela era real. Algo estava agindo sobre nós. E foi naquele instante que eu tomei coragem. Contei tudo. O que eu vi, o que senti, o que pedi. Ela me ouviu em silêncio. E depois que terminei, sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Então vai dar tudo certo, né, mãe? Ela disse. E eu respondi com a certeza que nem eu sabia que tinha. Vai sim, filha. Vai dar certo. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a se mover de uma forma estranha, milagrosa até. No mesmo dia, recebi uma ligação do hospital. Disseram que um caso grave havia sido transferido para outro estado e que uma vaga tinha aberto para a cirurgia da Ana. E mais, o procedimento seria feito por um dos melhores cardiologistas do país, que, por acaso, estava em um projeto voluntário naquela semana na nossa cidade. Eu fiquei paralisada. Aquilo não era normal. Era uma resposta direta, clara, quase gritante. Era como se o céu dissesse: você pediu um sinal, então toma. No dia da internação, levamos Ana até o hospital com uma mistura de medo e fé. E quando ela foi levada para a sala de cirurgia, eu voltei à igreja. A mesma igreja. Me ajoelhei diante da imagem, que já estava limpa, sem sinais de lágrima, e agradeci. Não pedi mais nada, só agradeci. E pela primeira vez em muitos anos, senti que eu não estava mais sozinha. Eu sentia que estava sendo amparada, guiada e que tudo mesmo, tinha um propósito. A sala de espera do hospital parecia um universo à parte, onde o tempo se arrasta e o coração bate fora do compasso. Eu andava de um lado para o outro, com o terço enrolado na mão, sentindo os dedos trêmulos, enquanto a imagem de Ana sendo levada na maca ainda dançava na minha memória. A cirurgia dela era considerada de risco. Muito risco. Mas no fundo do meu peito, uma força estranha me mantinha firme. Algo me dizia que Nossa Senhora estava ali também, dentro daquela sala, guiando as mãos dos médicos. Eu não a via, mas podia senti-la. As horas passaram devagar, como se cada minuto pesasse uma tonelada. Eu lembrava de cada detalhe das últimas semanas, de cada lágrima que derramei, de cada noite que passei acordada com medo de perder minha filha. E agora, ali naquele hospital, eu só tinha uma escolha: confiar. E foi exatamente isso que eu fiz. Rezei. Rezei como nunca tinha rezado antes. Cada palavra que saía da minha boca era uma declaração de fé. Eu dizia: se a senhora chorou comigo, é porque sentiu minha dor. Se a senhora chorou, é porque me ama. Então, por favor, salva minha filha. Lá pelas 3 da tarde, a porta se abriu e o médico saiu. Ele tinha um semblante cansado, mas havia algo nos olhos dele, uma tranquilidade que parecia uma bênção. Ele se aproximou e disse: a cirurgia foi um sucesso. Meu corpo amoleceu. Eu segurei no banco para não cair. Ele continuou: a condição dela era delicada. Sim, mas houve um momento durante o procedimento que algo nos surpreendeu. O problema estava mais estável do que os exames mostravam. Isso facilitou tudo. E completou: foi como se
algo tivesse protegido o coração dela nos últimos dias. Naquele momento, eu chorei. Mas não de medo, de gratidão. Eu soube, com todas as minhas forças, que Nossa Senhora tinha tocado minha filha, assim como Ana viu no sonho. Não havia explicação médica que pudesse negar o que eu sabia aqui dentro. Aquele era um milagre. Não do jeito cinematográfico, com luzes e anjos visíveis, mas um milagre silencioso, íntimo, transformador. Um milagre que nasceu de uma lágrima escorrendo do rosto de uma imagem e floresceu em fé viva, real, pulsante. Nos dias seguintes, Ana se recuperou rapidamente. Os médicos diziam que ela era um caso impressionante de força e resposta positiva à cirurgia. Mas eu sabia, não era só medicina. Era oração. Era fé. Era o céu se inclinando para tocar a terra. E eu, uma mulher simples, com as mãos calejadas pela vida, fui testemunha disso tudo. Eu vi. Eu senti. Eu vivi. E sabia que, a partir dali, minha missão não era só ser mãe, mas ser voz. Levar essa história adiante. Porque se um coração machucado como o meu pode voltar a acreditar, qualquer um pode. Hoje, quando eu olho para trás, vejo que aquela lágrima não foi só um sinal. Foi um recomeço. A imagem de Nossa Senhora chorando bem na minha frente não marcou apenas um momento sobrenatural. Ela marcou a quebra de uma prisão invisível que eu carregava há anos dentro de mim. A prisão da descrença, da dor não expressa, da solidão silenciosa que a vida muitas vezes nos obriga a engolir. Aquela lágrima foi a prova de que o céu continua ouvindo, mesmo quando a gente para de falar. Foi como se Deus me dissesse, através de Maria, eu nunca te abandonei. Você que esqueceu de olhar para mim. Ana está bem hoje. Vive com saúde, voltou aos estudos e faz questão de contar essa história para todo mundo que conhece. Diz que foi tocada por Nossa Senhora, e ninguém ousa duvidar, porque basta olhar nos olhos dela para ver o brilho da fé renascida. Nós duas rezamos juntas todas as noites agora. O terço, que antes era empoeirado na gaveta, virou rotina. E toda vez que passamos em frente àquela igreja, eu entro, nem que seja só para olhar a imagem e agradecer. Ela está lá, serena, silenciosa, como sempre esteve. E às vezes eu penso, talvez ela chore todos os dias. Mas a gente só vê quando está com o coração realmente aberto. O que eu aprendi com tudo isso é que o céu não precisa fazer barulho para se manifestar. Às vezes, o maior milagre vem em forma de silêncio. De uma lágrima, de uma resposta que nasce dentro da gente, quando a gente se permite crer de novo. E por isso eu estou aqui hoje, contando essa história, não para que você me admire, mas para que você se permita acreditar. A dor que você carrega aí dentro, essa que ninguém vê, ela não está sozinha. Alguém lá em cima está ouvindo. Alguém que entende de sofrimento, que conhece cada lágrima sua. E se você tiver coragem de abrir o coração e pedir, mesmo que seja baixinho, mesmo que com a fé trincada, vai ver, vai sentir. Porque o céu escuta. Talvez você esteja vivendo o seu próprio deserto agora. Talvez esteja cansado de orar e não ver nada mudar. Mas se eu puder te dar um conselho, de mãe, de mulher, de alguém que já se ajoelhou sem forças, não desiste. Não para de buscar. Porque no dia que você menos esperar, o céu pode te responder da forma mais simples e poderosa, com uma lágrima que muda tudo. Agora eu quero saber de você, se fosse no seu lugar, diante de uma imagem que chora, o que você pediria? O que você sentiria? E será que você teria coragem de acreditar de novo,